Boa noite a todos e a todas. Hoje, terça-feira, não é? É o nosso estudo, não é? Sobre psicanálise. E o nosso grupo, não é? Acontece às 19 horas, às 20 horas. E hoje o nosso tema, do nosso grupo de estudo Sigmund Freud, vai ser sobre o luto. E hoje eu estou convidando mais uma vez e que ela seja sempre bem-vinda ao nosso grupo, não é? A doutora Sheila Cohen, que ela é psicanalista de data, ela é sexóloga, terapeuta sexual, ela é taróloga, ela também, eu deixei de falar no outro encontro, que ela é escritora, além dela ser presidente da AILA. Então, é uma pessoa muito especial e que está aqui conosco, não é? Boa noite, doutora Sheila. Boa noite, doutora Andreise. É sempre muito prazeroso fazer esse encontro, porque vai auxiliar várias pessoas. Espero É isso. isso. É isso aí. Então, vamos iniciar, não é? Vamos começar por Freud, né? Freud falou o seguinte sobre o luto, né? O que foi que ele falou? Eu vou dar logo o conceito dele em 1915, quando ele disse que o luto é um processo lento e doloroso, né, que tem como características uma tristeza profunda, um afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Então, a gente percebe, né, doutora, que nessas palavras de Freud, mesmo sendo num século passado, elas são bastante atuais. O luto, ele é uma coisa que vem desde o começo, e Freud resolveu se especializar em luto depois que ele perdeu o pai dele. E viu que realmente era uma coisa que ele precisava fazer, esses estudos, não só para o bem-estar dele, não é que ele se bota de uma forma de análise, mas também para encontrar uma maneira de diminuir o sofrimento humano através do objeto do desejo, né? Porque ele diz que luto não é só com a pessoa, o luto também é com qualquer objeto que a gente perde, sendo que com as pessoas que a gente ama é uma coisa diferente. Exatamente. E também a gente pode perceber, não é, que diante desse luto existe uma grande tristeza, né? Uma tristeza profunda. E também a necessidade de nós compreendermos a morte, né? Então, para nós compreendermos um pouquinho a morte, né, é como se fosse um exercício árduo nas sociedades contemporâneas, por ser um tema tratado com bastante tabu ainda, né, na sociedade. Então, no entanto, o sofrimento do luto, né, na perda de um ente querido, isto na perda de um familiar ou amigo próximo, é mais bem compreendido se houver o auxílio, não é, de uma abordagem psicanalítica, não é, doutora? Exato, e há também duas espécies de luto, né? O luto normal, que a gente fala, que se dá diante de uma perda e que dura mais ou menos de 1 a 2 anos. E o luto patológico, que é realmente aquele luto que depois você vai precisar de um auxílio de um psiquiatra, não é, para poder sair dele. Quando Freud escreveu Luto e Melancolia, ele começa a comparar os dois estágios, que um luto normal, você chora, você sofre, mas depois você volta. E o luto patológico, não. Você fica, você tem alucinações, para você tudo não existe,
né? Então é Aham. muito mais sério, já é uma espécie de melancolia, porque a melancolia aí vai para a, aquela doença, como é o nome, que existe as duas personalidades ao mesmo tempo, Bipolaridade. a bipolaridade. Aí é Exatamente. diferente a melancolia do luto. Certo. E o luto e a melancolia, não é? São duas facetas que precisam ser estudadas para que você consiga superar a barreira em torno desse assunto bastante comum no dia a dia, né? Morrer e viver, né? São peças de engrenagem da humanidade. Então, Freud e Melanie Klein são dois especialistas, né? Foram dois especialistas cujos estudos sobre a morte, né? No luto, de acordo com Freud, há uma ausência de libido, que antes era voltado ao objeto ou à pessoa amada, né? Então, Freud achava esse conceito. E na melancolia, por outro lado, há uma pedra inconsciente do objeto amado, o que na avaliação dele leva a um estado de pobreza do libido, né? Então, assim, essas informações são bastante necessárias para que a gente possa entender um pouco, né, na questão da análise psicanalítica, o que vem a ser o luto, não é, doutora? A senhora Exatamente. recebeu no seu consultório, recebe, a senhora poderia citar algum exemplo de alguém, né, que sofreu muito com o luto, alguma história, né? Pode ficar à vontade aí, viu, para falar. É a própria, né? Que eu perdi Certo. um filho, e as maiores perdas são uma mãe que perde um filho ou um filho que perde a mãe, né? Então, passei por todo o processo de luto e eu já tinha estudado na psicanálise. Eu própria, como Freud, fui a minha cobaia, não é? E de repente eu vi que a psicanálise é muito necessária e que através dela foi bem mais leve o meu fardo, não é? Então, a superação do luto é realizada pouco a pouco e com grande gasto de energia. Mas depois você restabelece a libido, e então com a libido vem o ego, e você vai transpondo aqueles abismos, né? Quando o luto não é patológico, não é? É isso que eu estou falando. Certo. Em 1960, o psiquiatra Kurt Blesson, né? Ele estuda, através de suas experiências profissionais, pacientes terminais e as fases que o luto passa, né? Também tem esses pacientes. Então, também tem sua obra sobre a morte e o morrer, em 1969, e os estágios que o sujeito passa, não é? Isolamento, raiva, barganha, depressão e, por fim, a aceitação, não é? Porque ele vai vendo que todo mundo passa por isso. Exatamente. Quando E é um também, luto, quando foi um luto assim feito o meu, que é aquele luto assim de surpresa, então se diz que é pior, né? Mas graças a Deus a gente supera, né? certo. E falando em perda e essa energia psíquica, né? Em muitos de seus estudos, Freud se dedica a analisar a necessidade que algumas pessoas têm ao se depararem com a perda. Então, segundo ele, a perda exige um investimento, né, de energia no âmbito psíquico que talvez seja difícil de ser alcançada, né, naquele momento. Então, naquele momento de dor, onde as pessoas perdem, né, seus entes queridos, há uma necessidade que nós, né, possamos ter naquele momento um investimento de energia na nossa psique. Então, com isso, as pessoas não conseguem, né, lidar com esse vazio, né? Na verdade, principalmente em sociedades ocidentais, não há esclarecimentos maiores sobre a morte, né? Como um processo que será alcançado por todos em algum momento. Bem, se diz também que há uma palavra em hebraico, porque Freud era judeu como eu, né?
E ele puxa a psicanálise de dentro da Torá, quer dizer, da Bíblia, né? E por isso que se diz que a psicanálise cura, né? Então, veja bem, há esse processo, quando ele perde o pai, ele também se bota na posição de, vamos dizer assim, um estudioso do próprio eu, não é? Isso é muito Exatamente. interessante, porque ele ajudou muitas pessoas através disso, né? Como Jung, né? Como Reich, né? Então, a libido vinculada ao objeto, quando quando o luto acaba, o ego vem outra vez. E aí você se sente forte, né? Então, há duas posições, que uma é da evocação, quando você traz a lembrança e aquela lembrança só fica doída, não é? Porque isso vai se dar por toda a sua vida, não é? A Exato. mente sempre lembra, mas de uma forma mais leve, não é? E É, também, quando o luto não é patológico, a gente não se culpa. Ao contrário, a gente diz assim, mas eu poderia ter dado mais alguma coisa para ele, mas eu fiz o máximo possível. E quando é o patológico, não. Você fica se culpando. Enfim, há realmente um processo que deve ser acompanhado pelo psiquiatra. exato. E os estudos também apontam que o medo da perda representa a desintegração do próprio ego e, portanto, do eu interior de cada um. E existem várias formas de essa perda ocorrer, por exemplo, abandono, distanciamento ou a própria morte, né? Então, tudo isso desestabiliza o campo psíquico e fragmenta o ego. Portanto, desintegra o próprio eu, feito a senhora falou agora há pouco, não é isso? Olha, e há também outras perdas também, que a gente fala de morte, mas como assim? A perda de um emprego, às vezes funciona como uma morte. A separação, o divórcio, não é? Exato, Coisa terrível da perda de um amor, não é? A exato. famosa Existem vários dor do objetos, né? cotovelo. E nós, os Exato. psicanalistas, que somos médicos da alma, deveremos ser muito precisos, né? De ajudar as pessoas nesse campo a reencontrar o seu eu positivo. Exatamente. A psicanálise é maravilhosa, não é? A É psicanálise é verdade. uma ciência deslumbrante, né? Deslumbrante. E nós, né, estamos nesse momento de estudo, né, para orientar justamente pessoas que não conhecem ainda a psicanálise, né? O auxílio que ela pode dar às pessoas, né? Então, é preciso compreender que no luto o indivíduo se depara não somente com a perda do objeto, mas com a ameaça à sua própria completude enquanto ser humano, não é? Então, nesse tempo também de pandemia, né, doutora Sheila? Exato, é uma perda, né? A perda da liberdade do homem, porque o homem sem liberdade não existe, não é? É, E ninguém suporta o vazio. Então, essa palavra hebraica que se chama ló, significa a pior palavra em hebraico, que significa o vazio, o deserto, que ninguém pode ter, né? exato, Nós nos completamos, um homem completa o outro, e essa força magnífica se chama vida, né? vida. Essa felicidade, né, que a gente tem de viver para demonstrar ao outro que ela é válida. Né? Nós não estamos aqui por qualquer coisa. Nós temos a missão de auxiliar os outros. Exatamente. E essa perda significa ao indivíduo enlutado perder parte do seu ego, do seu eu. E a psicanálise ela vem com esse papel de nós fazermos com que, não é, o paciente ele ressignifique, não é, as suas dores. Então, isso leva a um desequilíbrio psíquico que deve ser tratado por profissionais capacitados, não é, da psicanálise, mas claro com a ajuda e com a parceria de outros profissionais, como psiquiatras, né, e etc. Era bom que a psicanálise fosse ainda mais difundida para saber a precisão dela na vida do sujeito. Não é? Porque o que a psicanálise faz
é uma coisa de doação, não é? E os psicanalistas deveriam ser mais procurados, porque todo mundo, quando perde uma pessoa, tem que ir para o psicanalista, para o divã, para aos poucos ir se reencontrando, não é, consigo próprio. E isso a pessoa sozinha é muito difícil de fazer. Exatamente. E a fala de um paciente enlutado lá no divã possibilita a simbolização da perda, já que haverá, por meio das palavras, né, no divã que ele vai falando, uma caracterização do que isso representa para ele. Então, é a fala que, além disso, também o permite a sair do processo de luto e elabore a continuidade do seu processo de existência humana. Não é verdade? É verdade, porque o luto é o inconsciente, né? E quando ele acaba, volta o consciente e a felicidade e a vida normal. E é a cura através da fala, né, madrinha? Exato. É a cura através Exatamente. da fala. É um Pronto. prazer ter uma afilhada tão brilhante, né? Olha, e agora, gente, se a senhora quiser fazer as considerações finais para nós fecharmos o nosso estudo de hoje, pode ficar bem à vontade. É só falar para você procurar sempre um analista, porque nós precisamos para a vida ser mais leve, né? Em todos os caminhos. E apresentar o luto como uma coisa que, infelizmente, é normal. Todos nós nascemos, crescemos e morremos. Mas que esse luto, depois de ser vivido, depois de ser chorado, ele vai ser entendido e continuamos a nossa jornada, né? A nossa jornada para Deus. Ok. Então, vamos dar por encerrada o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço a doutora Sheila Cohen por estar conosco e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.